Juros caindo nos Estados Unidos e parados aqui no Brasil? É isso mesmo? É isso mesmo que vamos descobrir nesse episódio do Expert Drops. Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um episódio do Expert Drops, o seu podcast, videocast preferido, que traz aí os principais destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo, sempre sob os olhos do time de Research da XP. E hoje, para falar comigo sobre essa super quarta, e não só sobre a super quarta em si, né, mas de fato sobre o que aconteceu com os juros nos Estados Unidos, né, que começaram a cair. Aqui no Brasil, por que os juros foram mantidos em 15%? E até mais importante, o que esperar daqui para frente. Eu tenho o Rodolfo Margato. Rodolfo aqui, nosso economista aqui do Research da XP. O Rodolfo, ele é especialista em temas de atividade econômica, política monetária, né, e tudo que a gente quer que ele seja especialista. Mas, enfim, o Rodolfo vai trazer aqui, é legal falar de política monetária porque dá para falar de tudo, né? A decisão do Copom, a decisão de, enfim, qualquer banco central tem que levar em conta tudo o que está acontecendo na economia. Então, é isso, sem mais delongas. Muito obrigada, Rod, por estar aqui com a gente hoje no Expert Drops. Acho que eu estava lembrando da última vez que você participou do Drops, a gente também falou de Copom, mas ainda não tínhamos vídeo. Então agora temos vídeo, aparentemente o pessoal gosta bastante aqui de observar a gente. Então, estreando aqui nessa novo modo. O que você pode trazer pra gente aqui, né? Sempre começando pelo cenário internacional e também em ordem cronológica, né? A decisão do FONC sai antes. O que a gente teve nessa super quarta lá nos Estados Unidos? Olá, Raquel. Obrigado pelo convite. Grande satisfação em participar de mais um Expert Drops, desta vez com vídeo. E uma semana bastante agitada, né, com várias decisões de política monetária, né, mundo afora, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Japão, China, enfim, mas destaque maior para a super quarta-feira de política monetária, começando com o Fed, né, com a decisão de juros nos Estados Unidos. Primeiro, a decisão em si, né, aconteceu conforme amplamente esperado, a redução em 0,25 ponto percentual, com os juros de referência no intervalo entre 4% e 4,25%, mas alguns elementos chamaram a atenção, né? Tanto no comunicado que acompanhou a decisão do Comitê de Política Monetária do Fed, quanto a conferência de imprensa conduzida pelo presidente do Fed, Jerome Powell. Em relação ao comunicado, né, nós percebemos, e o mercado também interpretou dessa forma, ali uma sinalização mais suave, né? A gente fala dovish, né, no mercado financeiro, então um pouco mais suave, especialmente relacionado ao aumento de riscos no lado do emprego, né? Sabemos que o Fed tem um mandato duplo, né, um mandato dual, né, que é o controle da inflação, a meta de inflação de 2%, e o mercado de trabalho em equilíbrio, né, o chamado pleno emprego. E na avaliação dos membros do Fed, houve elevação dos riscos no mercado de trabalho, né, dos riscos baixistas. Afinal, ao longo das últimas semanas e nesse período entre as decisões de juros por lá, tivemos dados bem mais fracos de geração de empregos na economia americana. Tem o relatório Non-Farm Payroll, que é o principal, né, para emprego nos Estados Unidos, com números muito abaixo das expectativas e com revisões também na série histórica, indicando um quadro de mercado de trabalho mais deteriorado do que todo mundo imaginava há algum tempo, e outros indicadores de atividade econômica também mostrando a desaceleração importante no período, mas principalmente esse foco no mercado de trabalho. Não à toa o comunicado do Fed chamou a atenção para essa dinâmica, pontuando essa mudança nos riscos, né, para emprego. Isso corrobora a nossa avaliação, Raquel e todos que nos acompanham, de que neste momento o Fed parece mais preocupado com o lado do emprego, do seu mandato duplo, do que com a dinâmica da inflação. Mesmo com todas as incertezas sobre o impacto da elevação de tarifas nos preços, né, nos Estados Unidos. Pelo menos por enquanto, não houve ali um impacto significativo, né? A gente teve, inclusive, a leitura mais recente do PPI, que é a inflação ao produtor
referente a agosto, bem comportada, abaixo do esperado, uma avaliação de que, em grande medida, as empresas nos Estados Unidos estão absorvendo boa parte do impacto, né, dos custos mais altos com as tarifas, estão queimando estoques que haviam sido formados anteriormente e, portanto, pelo menos por hora, nenhum impacto material aqui mais relevante nos preços ao consumidor. Isso vai continuar adiante? Tem um grande debate, né? Uma grande incerteza, o mercado, os analistas divididos em relação a esse prognóstico, mas o fato é que, por enquanto, a inflação não subiu, né, conforme chegou a ser temido, chegou a ser projetado logo depois da elevação das tarifas. Agora, o mercado de trabalho piorou. Os dados de emprego, de renda se enfraqueceram, né, de forma expressiva. Isso foi contemplado na decisão do Fed e apareceu no comunicado. Além disso, né, nessa decisão de setembro, o Fed divulgou o chamado CEP, que é um sumário de projeções econômicas, né? Trimestralmente, a Autoridade Monetária dos Estados Unidos divulga suas projeções, né, dos seus membros para crescimento real do PIB, taxa de desemprego, inflação e, claro, taxa de juros de referência. E aqui também um outro destaque, né? Na mediana, né, dos membros do Fed, agora a expectativa é de mais 2 cortes de juros até o final de 2025. Então já tivemos o corte de 0,25 ponto percentual agora em setembro e a mediana mudou de mais um corte até dezembro para 2. Então aqui é uma leitura também mais dovish, também mais suave, né, de mais corte de juros no curto prazo. É verdade que a diferença foi pequena entre aqueles que sinalizam, indicam, né, mais um corte até o final do ano e aqueles que sinalizaram 2, não teve ali uma grande diferença, mas de qualquer forma a mediana mudou de tal modo que agora há uma expectativa de mais cortes no curto prazo. Então, tomado em conjunto, né, o comunicado pós-decisão e esse gráfico de pontos, como a gente chama, cada pontinho sendo a expectativa de um membro do Fed sobre a dinâmica de juros, né, um sinal de flexibilização monetária, né, até mais intensa do que o mercado imaginava pouco tempo atrás, né? Então isso permitiu ali, né, uma valorização de ativos financeiros, né, das bolsas nos Estados Unidos e em outros mercados, de certa forma até impactando aqui o Brasil, reforçou o cenário de dólar fraco a nível global. Essa é uma mensagem também super importante, né? O dólar dos Estados Unidos em relação a uma cesta de outras moedas de países desenvolvidos e também em relação a economias emergentes, o dólar está cerca de 12%, 13% mais fraco no acumulado deste ano, ou seja, de janeiro a setembro. Praticamente ninguém tinha isso na conta. Ninguém. A gente começa o nosso cenário com, olha, erramos isso, né? Erramos, notinha, erramos, mas não estávamos sozinhos, né? Exato, aqui erros no mercado brasileiro e no mercado global. Então é um dólar mais fraco. E se de fato tivermos esse cenário de mais cortes de juros pelo Fed, conforme indicado naquele gráfico de pontos, né, ainda essa avaliação de que o dólar permanecerá, né, relativamente desvalorizado. Agora, um último comentário sobre a decisão da quarta-feira nos Estados Unidos é que após o anúncio, o comunicado e as projeções, né, aquele resumo, né, para as variáveis econômicas, veio a conferência de imprensa conduzida pelo presidente, né, Jerome Powell, e a avaliação do mercado é que o Powell soou um pouco mais neutro, até um pouquinho mais hawkish, porque normalmente ele até é um pouquinho mais dovish, ou seja, né, mais flexível com a inflação do que o comunicado, né? Aí dessa vez foi um pouco o contrário. Exatamente, desta vez ele soou ali um pouco mais conservador, com frases do tipo: as decisões de juros serão tomadas reunião a reunião. Não sabemos exatamente hoje o que o Fed tem que entregar, tem que fazer, né, no curto prazo, ainda há muitas incertezas, que a redução de 0,25 ponto percentual, com a inflação ainda mais perto de 3% e não na meta de 2%, foi mais um gerenciamento de riscos, porque afinal Perfeito. Há riscos elevados em torno da dinâmica do emprego. Então foram algumas frases que levaram o mercado a interpretar do tipo, talvez não seja tão suave assim, tão dovish,
tem aqui um tempero diferente, talvez mais a neutralidade, tanto que a gente teve uma inversão, né, na dinâmica de muitos ativos financeiros, né, curva de juros, próprio comportamento logo depois, do dólar, né? logo depois da conferência Perfeito. de imprensa. Então, o primeiro conjunto, que foi o resumo de projeções econômicas e o anúncio em si, mais suave, mas a fala do Powell numa direção contrária, né? Dito isso, a mensagem que fica, Raquel, até trazendo aqui para o impacto em Brasil, em mercados emergentes de forma geral, é que até pouco tempo atrás, né, prevalecia, né, entre os analistas que o Fed cortaria até 2 vezes sua taxa de juros, né, em 2025. Então, no máximo 2 vezes. Já entregou um corte, e agora a mensagem é que ele corta pelo menos 2 vezes, né? Então, a gente teve ali um deslocamento, né, de probabilidade de até 2 cortes para 3 reduções em 2025, e o mercado chegando a precificar juros nos Estados Unidos ao redor de 3% no final de 2026. Ou seja, a continuidade desse processo. Então, continuando, né? Tem um ponto aqui, Rod, que eu acho que você falou, eu ia até perguntar da parte do ferramenta de gerenciamento de risco, né, de gestão de risco que o Paulo usou, mas ele também falou ao mesmo tempo, ele falou, a gente tem que ver né, na teoria do tipo livro-texto, esse choque, o choque que pode vir das tarifas é temporário, né? Aí muita gente lembrou, pô, mas espera aí, então vai voltar o temporário, né, da pandemia, que a gente sabe que não foi temporário. E o outro ponto também, né, ou seja, acaba contrapondo um pouco esse tom um pouquinho mais rock. Eu queria saber o que você achou disso, dessa fala, e também da parte do mercado de trabalho, porque o que eu tenho visto também é um questionamento sobre se o mercado de trabalho, e o Paulo chegou a falar um pouco disso, né, mas muitos analistas estão falando sobre esse tema, que é se o mercado de trabalho está enfraquecendo por conta de um gradualismo, né, de uma desaceleração da atividade econômica mesmo, ou seja, a política monetária aí faria efeito, né, a redução de juros, ou se é um reflexo da política de imigração, né, do fluxo imigratório que caiu muito por conta das restrições imigratórias colocadas pelo governo atual. E que a gente não estaria falando de uma desaceleração da atividade, a gente estaria falando de um problema de mão de obra mesmo, né? Que de fato a gente está diminuindo a força de trabalho, e aí você acaba tendo um desequilíbrio, você acaba desequilibrando o mercado de trabalho. O que você vê sobre esses 2 pontos? Ótimos pontos, Raquel, e até por eles, né? Muitos analistas criticando, né, a decisão do Fed, né, porque em relação ao primeiro ponto, é gerenciamento de riscos, mas olhando apenas para o lado, né, do emprego, e a pressão inflacionária, será que de fato não observaremos o impacto das tarifas, né, na dinâmica de preços? Será que num primeiro momento tem uma queima de estoques, como mencionei, né, as empresas absorvendo ali esse choque de custo, mas será que isso permanece? Será que isso não se traduz, né, daqui a alguns meses numa elevação, né, da inflação, numa pressão mais clara? Então, e o gerenciamento de riscos do lado inflacionário? Essa é uma primeira crítica, ponderação importante, né? Muitos analistas que olham de perto nessa dinâmica dos preços americanos, temendo, né, o impacto das tarifas depois de um primeiro momento de certa tranquilidade. Afinal, a tarifa efetiva, né, média que a gente passou a acompanhar aí com maior frequência antes, né, do tarifaço do Trump era ali 2,5%, 2,3%. Isso foi para mais de 21%, aí recuou com alguns acordos comerciais, mas ainda é 17%, 18%. Então é um aumento relevante, né? Então não dá para descartar, seja temporário ou permanente, um efeito na inflação. E o segundo ponto também é crucial, né? De fato, uma mudança, né, ali nas políticas de imigração, isso tem levado a restrições do lado da oferta, né, em alguns setores da economia americana. Né? Então tem esse ponto. Será que a demanda já desacelera bastante? Quando a gente olha os dados de consumo, de renda disponível nos Estados Unidos, não parece ser o caso.
ou um processo bem mais gradual, bem mais suave. Os últimos dados de comércio varejista nos Estados Unidos referentes a agosto vieram acima do esperado, com uma dinâmica ainda favorável, ainda positiva. O mercado e o próprio Fed ajustando um pouco para cima as projeções de PIB, reduzindo um pouquinho as projeções de taxa de desemprego. Então, não parece que nos Estados Unidos ocorre uma desaceleração intensa, né? E talvez o lado da restrição de oferta, né, esse recuo da mão de obra, né, dessa oferta de emprego devido às alterações aí em políticas de imigração, esteja nesse momento sendo determinante para a piora, né, de algumas estatísticas de mercado de trabalho. Então, essas críticas acho que são válidas, né, não dá para cravar uma análise, pelo menos com as informações até o momento. Talvez por isso o próprio Powell, né, tenha adotado um tom um pouco mais conservador na conferência de imprensa, falando reunião a reunião, ou seja, temperando um pouco uma sinalização mais suave que veio do comunicado, que veio das projeções e mesmo de falas de muitos membros do Fed nas semanas anteriores. E até sobre isso, aqui um gancho também importante, é que houve apenas um dissenso na votação. Perfeito. Né? E várias decisões essa semana, vale dizer, que tiveram dissenso, né? A do Reino Unido, 2 votaram diferente. A do Japão, 2 votaram para alta. A do Reino Unido, não sei se foi 2 ou 1, mas teve dissenso também. Do Japão, 2 votaram para alta. Então, o pessoal, assim, não tá muito consensual, né? Há um debate acalorado sobre para onde vão os juros no mundo, né? E veja que curioso, apenas no Brasil, no Copom, uma decisão unânime. Consensual. Depois de ter mexido muito com o mercado, um dissenso lá, né, no primeiro semestre do ano passado, enfim, aqui uma decisão consensual. Mas no Fed tinha esse debate também importante, né? Talvez 2, 3 membros votando ali de forma diferente, né, no Comitê de Política Monetária. Por fim, apenas um dissenso, que foi mais recente membro ali do comitê, né, o Stephen Miron, que era ali um dos principais consultores econômicos da Casa Branca, então, né, com uma decisão diferente em relação aos outros, e outros diretores como Michelle Bauman, Christopher Waller, né, que vinham adotando, né, ou vêm adotando algumas falas mais dovish, votaram também por redução de 0,25 junto aos demais membros. Então aqui um ponto relevante em meio a toda essa discussão de interferência do governo Trump nas decisões de política monetária, aí o tema Liza Cook, né, eu acho que tem um contexto aqui de mais ruídos que amplia as incertezas sobre os próximos passos, né, de política monetária nos Estados Unidos, aí pelo principal banco central do globo. Então todo esse contexto, mas na votação de setembro apenas um voto dissidente. Isso vai persistir? Aqui também é uma outra incógnita. Mas em resumo, né, o que fica? O Fed começou a cortar juros, a sinalização é de continuidade desse processo, consolidando, pelo menos nesse curto prazo, uma visão de dólar fraco a nível global. E nas nossas contas, nas nossas estimativas, esse dólar mais fraco a nível global é o principal fator por trás da apreciação da nossa taxa de câmbio aqui no Brasil. Perfeito. Lembrando que na virada de 24 para 25, o câmbio estava em 6,15, 6,20 reais por dólar. Na tela hoje ao redor de 5,30, e uma parte relevante na nossa avaliação veio de fatores externos, né? Esse dólar globalmente mais fraco, além de uma estabilização nos preços das commodities, respondendo aí por grande parte do movimento. Excelente. Então, acho que a gente já tem o gancho perfeito aqui para falar da decisão do Copom, né? Porque até a Luísa veio aqui, né, recente, para a gente falar do nosso relatório de cenários para o câmbio, e a gente falou muito bem isso, né? De que se você comparar 2024 com 2025, quando você olha para a moeda brasileira, o comportamento da moeda brasileira, em 2024, no fim, foi um ano de enfraquecimento do real, e no fim do ano a gente teve aquele overshooting, né, bastante agudo, overshooting do ponto de vista do dólar, né, então subiu bastante, e os movimentos, principalmente do meio do ano para o fim, foram muito mais levados por fatores domésticos, percepção de risco e tal. E 2025, por outro lado, a gente vê uma forte valorização do real, que está sendo muito mais levada por movimentos globais, como você trouxe até o comportamento do DXY, né, do dólar em relação a moedas, a outras moedas
desenvolvidas e também de emergentes. E esse foi um dos fatores principais que tem sido um dos fatores principais ajudando o Banco Central no controle da inflação, né? Mas mesmo assim, o nosso Banco Central manteve uma postura dura, né, contra a inflação e manteve os juros em 15%. O que mais a gente pode trazer de destaque, assim? O que mais esteve por trás dessa decisão do Copom de manutenção da Selic? Sim, acho que a principal mensagem é esse tom duro do Copom, né, do comunicado, em vários elementos, né? Então, a manutenção em 15% também já era amplamente esperada e se realizou. Agora, o comunicado trouxe alguns pontos aqui de destaque e sempre desse lado hawkish, desse lado mais duro, mais conservador em relação às decisões de juros. Primeiro, a própria projeção de inflação do Comitê de Política Monetária. Né, a gente olha muito para o chamado horizonte relevante da política monetária. O que é isso? As decisões de juros tomadas, né, pelo Banco Central hoje miram um impacto até 18 meses à frente, né, 6 trimestres adiante. Esse é o horizonte relevante. Então, atualmente, é o primeiro trimestre de 2027. Então, a projeção de inflação do Copom para aquele período é especialmente importante na avaliação aí dos players de mercado. E ela já estava em 3,4% na decisão de juros anterior, em julho, né, do final de julho. E aí, considerando que de lá até hoje nós tivemos alguma apreciação da taxa de câmbio adicional, né, o câmbio em 5,30 e não 5,45, como a gente observava há algumas semanas. As expectativas de inflação do Boletim Focus cederam, ainda que moderadamente, continuam desancoradas, como a gente fala, ou seja, acima da meta de 3%, mas caíram um pouco mais no período recente. As últimas leituras de PCA, né, a chamada inflação corrente, relativamente benignas, especialmente com alívio nos preços de alimentos, de bens industrializados, refletindo justamente o câmbio mais apreciado, e agora sinais mais claros de desaceleração da atividade econômica. Tá? Então, olhando para esses elementos e também replicando a modelagem do Copom, nós esperávamos 3,3% de inflação até o primeiro TRI de 27, alguns do mercado 3,2%, ele manteve 3,4%. Aí você pode perguntar, nossa, parece tão pequeno, né? A gente pode errar, né, a inflação de um mês em 10 pontos base, né, em 0,1 ponto percentual, por que faz diferença se lá na frente, primeiro TRI 27, ele está com 3,4 e não 3,2, 3,3? É que isso também é um instrumento de sinalização, de comunicação do Copom. A interpretação é, veja, mesmo com o câmbio um pouco mais baixo, né, mais apreciado, com as expectativas de inflação de médio prazo cedendo moderadamente, com a atividade começando a desacelerar, a projeção de inflação não se movimentou, né? Então isso requer cautela, requer uma postura conservadora. E tinha esse espaço, né? A princípio haveria esse espaço. O que provavelmente aconteceu foi uma revisão no que a gente chama hiato do produto, que é uma medida de ociosidade. Né? O Copom tinha uma estimativa de hiato dessa medida de ociosidade bem diferente da média de mercado. Provavelmente eles ajustaram isso de tal forma que impactou ali a projeção de inflação, manteve os 3,4%. Mas não apenas esse número, Raquel. Em outros momentos do comunicado, né, especialmente ali no parágrafo final, né, quando ele traz a comunicação e a sinalização de política monetária, ele não alterou, e havia a expectativa do nosso time, de outros colegas de mercado, né, de uma mudança, aquele comentário, né, aquela frase de que não hesitará em retomar o ciclo de alta de juros caso apropriado. A gente não acha que vai acontecer, a gente não acha que a Selic será elevada dos atuais 15%, que já é um patamar de juros bastante restritivo, mas ele não retirou aquela sentença. Então aquilo também é uma sinalização dura, mais hawkish. Tudo considerado, qual é a mensagem? Eu não tô pensando em cortar juros tão cedo. Tentando tirar aquela precificação, né? Tipo, que a gente vê no mercado, de já havia certa expectativa, não, pode cair agora no final do ano e tal. Acho que foram nuances para falar, cara, não, esse ano não cai. Né? É isso, não é comigo agora. Né? Então, assim, tentando afastar esse debate de corte de juros
em dezembro, enfim, até o final de 2025. A nossa expectativa aqui no time macro da XP é de início de um ciclo de flexibilização monetária, né, de corte de juros em janeiro de 2026. A gente ainda acha a decisão do Copom compatível com esse nosso cenário, mas hoje está mais claro que se errarmos, né, essa projeção, né, ou seja, a assimetria, é mais porque o corte começou em março do que dezembro, né? Então, um corte um pouco depois, março, abril, ao invés de um pouco antes, como por exemplo em dezembro. Então, acho que teve esse deslocamento de probabilidade do início do ciclo de corte de juros, né, para um pouco mais adiante. Agora, se de fato o câmbio permanecer relativamente bem comportado, em 5,30 ou até um pouquinho abaixo, se houver sinais adicionais de desaceleração econômica por aqui, eu acho que a corte de juros em janeiro ainda está bem vivo, como a gente diz, acho que está bem no jogo, pode acontecer. Então a gente mantém o cenário de que a Selic vai cair em 0,5 ponto percentual na reunião de janeiro, que isso continue nas 5 reuniões seguintes, com a taxa básica saindo de 15%, chegando a 12%, até o final do ano que vem. Esse ainda é o nosso cenário básico, que a gente vê como mais provável. Agora, o risco diante da comunicação recente do Copom é que o início desse ciclo de cortes fique para um pouquinho depois e que não seja um pouco antes. Excelente. Então, acho que é aquele banco centralês, né? O que a gente consegue traduzir, né, do que o Banco Central trouxe. E também tem o risco, né, Rod, que vocês têm trazido muito, da atividade econômica. Então, você trouxe, se o câmbio continuar apreciando, etc. Mas, por outro lado, a gente tem que vocês, inclusive, soltaram um estudo, né, do impulso fiscal dessa segunda metade do ano, que a gente tem o pagamento de precatórios, e conforme a gente se aproxime das eleições, né, também há uma probabilidade histórica, independente de qual governo tá, né, qual governo tá no poder e etc., de maiores gastos. Então tem esse outro risco pro outro lado também, né, da atividade acabar não desacelerando conforme o esperado. Exatamente, eu acho que esse é um dos grandes riscos, especialmente para 2026, né, a atividade está desacelerando, acho que no segundo semestre de 25 isso está mais evidente. Agora, tem uma série de estímulos e alguns programas, né, já mapeados, talvez outros que apareçam aí ao longo do tempo, que na nossa visão vão suavizar essa desaceleração e que não dá para descartar, como você mencionou, até alguma reaceleração da atividade ao longo do ano que vem. Então, por exemplo, a isenção do imposto de renda à pessoa física, isso deve, né, aumentar a renda disponível real do próximo ano, pode se traduzir em maior consumo, né, fazer mais PIB. O consignado privado, que por enquanto não ganhou muita atração, mas a expectativa é de que isso ocorra, né, ao longo dos próximos trimestres, entre outros programas, né, e medidas que vêm sendo discutidas. Então, tem esse risco da atividade, né, e o que eu mencionei de ato do produto, que é aquela medida de ociosidade, de outras revisões para cima, se a atividade não desacelerar conforme o Banco Central espera, e o próprio câmbio, aí mais, né, por questões geopolíticas, por incertezas aqui no ambiente político local, então o câmbio está mais apreciado, né, o nosso câmbio aqui brasileiro, mas também, né, tem um risco, especialmente em 26. Mas eu chamo a atenção, como você fez, para a atividade, né, eu acho que tem esse segundo semestre mais fraco, né, o crédito mais apertado, os setores que dependem, que são mais sensíveis ao crédito, arrefecendo, né, produção e vendas de veículos, materiais de construção, produtos eletrônicos, móveis, eletrodomésticos. Por outro lado, tem um mercado de trabalho ainda muito quente, né, uma taxa de desemprego ao redor de 5,5% no último dado de julho. Parece que cada mês que vem mais baixo, né, recorde baixo. Atrás de recorde. Isso, falta de mão de obra, a gente fala com muitos setores produtivos Brasil afora, então na construção civil, hotelaria, restaurantes, bares, restrição na oferta de mão de obra e os salários que continuamente sobem em termos reais, ou seja, acima da inflação. Então são elementos, né, esse mercado de trabalho aquecido, apertado, como a gente diz, isso pode atrapalhar, né, o Copom na sua tarefa de levar a inflação a meta de 3% ao longo do horizonte relevante. Então, uma eventual reaceleração da atividade no ano que vem é sim um dos principais riscos
como você colocou, a gente projeta a alta do PIB no ano que vem de 1,7, após 2,2 este ano, mas acho que a simetria é para cima, né? Os riscos são de uma atividade mais aquecida por mais tempo. Excelente. Bom, então temos aqui, né, riscos para os dois lados, né, de uma atividade que a gente vê mais o risco pendendo mais para o lado de ser um pouco mais tarde, essa decisão, né, de começo de flexibilização, mas é claro que olhando do ponto de vista de ativos financeiros, aqui da Bolsa, né, do que a gente olha para alocação, a gente tem no horizonte uma flexibilização, né, da política monetária, seja ela começando em janeiro, começando em março, ela deve acontecer, mas vale lembrar também, como você bem colocou, diante de tantos riscos do lado da atividade, do lado fiscal, das expectativas, que a gente não deve chegar no neutro, né? A gente deve terminar o ano depois de uma redução da taxa Selic, mais ainda em patamar contracionista. Para chegar ao neutro, ainda tem alguns passos, né? Sem dúvida, né? A nossa projeção é 12% de Selic até o final do ano que vem, saindo dos atuais 15%. O Boletim Focus, que é a mediana de mercado, tem 12,5%, então também trabalha com esse corte de juros. Agora, para chegarmos ao chamado nível neutro, né, que é o juro de equilíbrio da economia, que hoje a gente estima ali próximo a 10%, um pouco menos, né, a gente trabalha com juro real de equilíbrio de 5,5%, então algo entre 9% e 10% sendo o equilíbrio em termos nominais. Aí a gente precisa de outros passos, né? Primeiro, reequilibrar aquele chamado hiato do produto, né? Ter um reequilíbrio de oferta e demanda na atividade e, sem dúvida, reformas estruturais, sobretudo do lado fiscal, né? Perspectivas de estabilização da dívida pública em relação ao PIB ao longo do tempo, uma série de reformas, né? Aqui uma correção de rota nas finanças públicas que seguem desequilibradas. Eu acho que é um dos grandes temas para 2026, né? O ano de eleições gerais, né? Então a sinalização aqui, perspectivas de reformas fiscais a partir de 2027. Se isso ocorrer, aumenta bem a probabilidade do Copom levar a Selic para o nível neutro, 10%, até abaixo disso, digamos, até 2027. Caso contrário, né, mesmo os 12% podem ser ameaçados. Então, é fundamental discutirmos, né, como sempre, né, esse é um mantra aqui de economistas brasileiros, a situação fiscal do país, ainda muitos desequilíbrios e reformas são importantes para ajustar a economia, né? Porque os desequilíbrios aparecem não apenas nas contas públicas, no aumento da dívida sobre o PIB, no próprio aperto do mercado de trabalho, exatamente, no próprio vazamento que a gente fala do setor externo, um balanço de pagamentos que piorou. É um desequilíbrio, né? É um desequilíbrio macroeconômico. Então, é crucial, né, esse debate de reformas e será super importante durante a corrida das eleições gerais no ano que vem. Excelente, Rod, muito bom, panorama bastante completo. Sempre lembrando, né, que eu falo aqui, o que o Brasil deve buscar não é crescer acima do potencial, é aumentar o potencial. Exato. Né? Assim a gente cresce de uma maneira sustentada, né, sustentável e que não pressione a inflação, não crie desequilíbrios como a gente está vendo agora. Mas, de fato, aí pensando nos nossos investimentos, para o curto, médio prazo, um ciclo de flexibilização está adiante, né? E isso tem alimentado bastante aqui, enfim, a nossa bolsa, está por trás também de grande parte das nossas teses aqui de alocação, né? De uma maneira geral, aqui já olhando, né, para porque a gente sabe que no mercado tudo se antecipa, né? Então já estamos de olho nesse movimento. E bom, falando em bolsa, né, a gente também teve aqui outros destaques nessa semana, então além de decisão de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão, né, em todo canto, a gente teve também aqui publicação de olho nisso, né, como eu falo, a gente está sempre de olho coordenando os nossos conteúdos. A gente soltou aqui, o nosso time de estratégia soltou um relatório bem interessante sobre o que acontece com o que tende a acontecer historicamente, né, baseado no comportamento histórico, com as ações aqui no Brasil em ciclo de juros dos Estados Unidos. Então a gente falou bastante, o Rafi veio aqui, falou sobre a virada, né, do ciclo econômico, que a gente estava vindo de um ciclo de inflação em alta e juros em alta para um ciclo de inflação em baixa e juros em baixa, né, de juros estáveis para essa transição para os juros caindo.
Mas agora a gente está falando do que acontece em ciclos de juros, de queda de juros nos Estados Unidos. E é bastante interessante porque mostra que, historicamente, as nossas ações apresentam fortes retornos, né? Então a gente costuma até ter uma reação mais interessante, né, mais relevante do que a gente vê em outros países. Aqui, o nosso principal índice, né, de ações lá fora, né, o MSCI Brasil, ele apresentou retornos positivos em 5 dos últimos 8 ciclos de afrouxamento, ou seja, mais de 62% das vezes que a gente teve esse ciclo de cortes. Isso ainda quando aliado ao corte aqui, né, é um cenário positivo. Outro destaque aqui também é para o setor de fundos listados, né, para a classe de fundos listados, olhando para FIIs. Porque também tem tudo a ver com esse movimento de juros, né? A gente o Marcos Gonçalves, o head aqui de análise do research, ele vem falando isso há bastante tempo, como os FIIs estão descontados, né, em relação ao seu valor patrimonial, muito por conta dos movimentos na curva de juros, né? Porque quando a gente tem abertura na curva de juros ou uma curva de juros que se mantém alta, mantém elevada, mantém aberta, isso também tende a ser prejudicial para os FIIs. Impacta menos do que a gente vê na Bolsa, por exemplo, né, nas ações, desculpa, porque FIIs são negociados na Bolsa, mas o IFIX, que é o índice ali de fundos imobiliários, ele tende a sofrer um pouco menos, mas ainda assim sofre. Então, esse texto que a gente soltou, né, esse relatório que a gente soltou essa semana, ele analisa o poder do reinvestimento dos proventos. Então, se você pegar aquele dividendo que você recebe no FII, né, seja ele um FII de tijolo que paga via aluguéis, né, por meio dos aluguéis, ou um FII de papel que tá aí que é composto por recebíveis, né, por CRIs, CRAs, você reinvestir esse provento, isso enfim, ele essa reaplicação, ela aumenta a base da sua cota e ela aumenta o ganho no mês seguinte. É um ciclo, né, uma bola de neve positiva aí, uma bola de neve que lá no fundo você quer dar um abracinho e não quer empurrar ela para o outro lado da montanha. Então, realmente, e tem um modo para você fazer isso automaticamente a partir da sua conta. Então, bem legal, vale também conferir esse relatório. E, por fim, no mundo micro, né, a gente também, que o mundo micro também não para, a gente tem aí a análise do nosso time de varejo sobre a venda da Avon Internacional pela Natura. Então, é algo também que acabou mexendo bastante nas ações da companhia essa semana. Então, a gente viu alta ao longo da semana aí, por conta da variação positiva de investidores dessa venda da Avon Internacional. Só ficou faltando as operações da Avon Rússia, né? Mas foi vista com bons olhos aí por parte tanto do nosso time de analistas aqui, quanto por parte dos investidores, como a gente viu pela reação das ações ao longo da semana. Então é isso, gente. Esses foram os principais destaques aqui do Expert Drops. Lembrando que esse podcast, ele leva o mesmo nome de uma newsletter que chega na sua caixa aí todas as quintas-feiras com todos esses principais destaques. Então, o link para todos esses relatórios que a gente também coloca na descrição aqui do vídeo, né? Então, vale você se inscrever para receber a newsletter, além de, claro, continuar assistindo aqui o nosso conteúdo da Drops. Mais uma vez, obrigada, Rod, pela sua presença hoje. Sabemos tudo, então, sobre Copom, né? Sobre Selic, sobre Fed Funds, o que esperar. E seguiremos aqui, certamente, acompanhando isso no detalhe. Obrigada, pessoal, para quem seguiu a gente até aqui, acompanhou a gente até aqui. Não esqueça de dar seu like, independente de onde você estiver vendo esse conteúdo, e continuar acompanhando a gente por aqui e no site de conteúdos da XP. É isso, por hoje eu fico por aqui e a gente se fala, a gente se ouve e a gente se vê daqui uma semana.